Bom dia, igreja. Celebrai, Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã para lembrar esse evento único na vida da comunidade cristã e do mundo como um todo. Cristo ressuscitou. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios 15, do versículo 3 até o versículo 4. Naquele domingo, pela manhã, aquelas mulheres puderam ouvir: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Essa foi a exclamação do anjo para as mulheres que foram ao túmulo. Essa é a mesma inscrição que se encontra na tumba do jardim, o possível lugar onde o corpo de Jesus foi depositado em Jerusalém. Ele não está aqui. E afirmar isso é o mesmo que afirmar: Ele não está entre os mortos. Ele esteve morto, mas reviveu, e hoje Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Dizer que Ele não está aqui é o mesmo que afirmar: Ele não está entre os vencidos. Ele, por sua morte na cruz, despojou principados e potestades, e publicamente os expôs ao desprezo. Ele é vitorioso. Ele não está aqui. Esse é o evento que assegura o poder e a sabedoria do Evangelho. Esse é o evento que para o mundo representa fraqueza e loucura. Esse é o evento que evidencia para mim e para você a graça, o perdão, a santificação, a justiça, a glorificação, tudo aquilo que temos de bênção e graça em Cristo Jesus. O coração do Evangelho é a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. O coração do Evangelho é a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Falando em coração, 1 Coríntios 15, 3 ao versículo 4, nós temos a sumarização de tudo aquilo que ensina o Evangelho. E assim diz então a palavra do nosso Deus: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo sumariza o Evangelho, e aqui ele indica dois grandes eventos, dois fatos históricos. Primeiro, a morte de Cristo. Segundo, a ressurreição. E ele começa com a expressão: vos entreguei o que também recebi. Vos entreguei o que também recebi. E essa expressão indica a totalidade do conteúdo. Tudo aquilo que eu recebi, vos entreguei. Indica também fidelidade. Eu não diluí a mensagem, eu não adulterei a mensagem com mais nada. Vos entreguei ela de forma fiel, pura. A mensagem que eu recebi do Senhor, isto é, o Evangelho puro e simples, esse eu recebi em sua totalidade e pureza e vos entreguei. O Evangelho então fala a respeito desse Cristo que fora crucificado, morto, porém ressuscitou ao terceiro dia. E nessa manhã nós vamos meditar sobre essa aparente derrota, inequívoco triunfo. Aparente derrota e inequívoco triunfo. Olha que o texto no versículo 3 nos ensina: Cristo morreu.
segundo as Escrituras. Versículo 3. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu. Foram 6 horas de agonia e dor. O Monte da Caveira tornou-se palco da ira de Deus. Foram 6 horas de tormento e dor. E por volta das 15 horas daquela sexta-feira, a palavra nos diz em Lucas 23, que houve trevas em toda a terra, que rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E Cristo exclamou em alta voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Cristo morreu como malfeitor, segundo Isaías 53:12. Cristo morreu como criminoso, conforme se diz em Lucas 23:33. Jesus Cristo morreu como maldito, conforme Deuteronômio 21:23. Cristo morreu como cordeiro, conforme Isaías 53, versículo 7. Cristo nos substituiu naquela cruz. Ele padeceu por todos nós. A expressão que damos a esse evento é expiação vicária. O vigário é alguém que permanece no lugar de outro, ou que representa outra pessoa. E Cristo, como nosso representante, levou sobre si todas as nossas penalidades. Ele sofreu em meu e em seu lugar. Ele morreu. E a palavra de Deus diz que foi pelos nossos pecados. A morte é a paga do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Prova que não existe pecado que seja inofensivo, não existe pecado que seja brando, tolerável ou indiferente para com o Senhor nosso Deus. Não existe pecado que seja venial, isto é, leve. Todo pecado é mortal, todo pecado é igualmente odioso, é igualmente ofensivo, é igualmente repulsível diante de Deus. Sendo assim, todo pecado é transgressão de Deus, todo pecado torna o pecador culpado, todo pecado está sujeito à ira de Deus, todo pecado está sujeito à maldição da lei, todo pecado é sentença de morte, todo pecado é porta de entrada para todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Todo pecado. Certa vez um teólogo afirmou: não existe pecado tão pequeno que não possa acender um fogo eterno. Não existe pecado tão pequeno que não possa acender um fogo eterno. Ira eterna. E a palavra de Deus, por diversas vezes afirma: o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Afirma também: ele levou o pecado de muitos. Isaías 53:12. Afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. 2 Coríntios 5:21. Afirma também: Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Colossenses 3:13. Foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9:28. Afirma também: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Para satisfazer a ira de Deus e para pagar os nossos
o meu e o seu pecado, que é odioso e grave diante de Deus, que é capaz, um sequer, é capaz de acender um fogo eterno. Cristo Jesus morreu. Cristo morreu. E o versículo 3 completa: segundo as Escrituras. As Escrituras anunciam sobre o Messias e sobre sua obra redentora em todo o tempo. Cristo ungido de Deus, ele foi enviado não para derrubar os poderes políticos, como alguns tanto desejavam, não para implementar uma reforma social, como tantos outros desejavam. Ele veio para morrer vicariamente por seu povo. Ele veio para morrer no lugar do seu povo. Ele se entregou. Curiosamente, o anúncio do nascimento de Cristo, Mateus 1, 21, nós já temos então o prenúncio de sua vida e obra, porque o anjo disse: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o proto-evangelho, Gênesis 3, 15, já dizia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De Gênesis até o nascimento de Jesus, a palavra de Deus já alertava a todos os crentes e fiéis: o Messias virá, e ele morrerá, ele padecerá, para salvar o seu povo, para salvar o seu povo. E as Escrituras não apenas afirmava de forma genérica que ele viria, como também traz textos claros, com pormenores da morte do Messias. Basta ler o Salmo 22, basta ler o Salmo 110, Isaías 53 e tantos outros textos que já anunciavam e traziam detalhes: o Messias virá e morrerá, porque o meu, o seu, o nosso pecado é tão grave diante de Deus, que é necessário que o seu Filho, Jesus, venha e morra. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, segundo as Escrituras. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade que o Evangelho afirma. Mas não acaba aqui. Fato é que nós estamos comemorando essa realidade, porque o Evangelho não termina na morte de Jesus. A narrativa continua, e a mensagem de fé continua, porque o versículo 4 nos ensina a segunda preciosa lição: Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Foi sepultado. Os evangelhos de Mateus no capítulo 27, Marcos no capítulo 15, Lucas no capítulo 23, João no capítulo 19, todos eles descrevem o evento depois da morte de Jesus, depois que ele expirou. E eles falam a respeito de um homem chamado José. Segundo os evangelhos, homem justo e bom, natural de Arimateia, cidade dos judeus. Este homem pediu o corpo de Jesus, o tirou do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou o corpo de Jesus num túmulo em uma rocha. José de Arimateia era membro do Sinédrio, isto é, a mais alta corte judaica na Palestina. Tratava-se de um tribunal composto de 70 membros, 70 autoridades, sendo o presidente o sumo sacerdote.
O sinédrio tinha total controle sobre questões e assuntos religiosos, e também geria alguns assuntos de cunho civil e até mesmo poderia julgar crimes. Entretudo, estavam sujeitos a Roma, e de forma alguma poderiam aplicar a pena de morte. Dentre esses homens, um confiava, cria em Cristo Jesus. E agora, no momento da sua morte, ele que tinha feito um túmulo para ele. Porque essa é a vida do homem. Pelo pecado nós nascemos, se Deus permitir, crescemos, desenvolvemos, morremos. José sabia qual era o seu fim. Mas agora esse homem percebe que o seu mestre estava morto. Então ele pede permissão e deposita o corpo de Jesus no túmulo que cabia somente para ele. Confirmando a profecia de Isaías no capítulo 53, verso 9, onde se diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Fato é que diante do sepultamento de Jesus, o luto reinou nas mentes e nos corações, assim como a neblina em dias escuros, cinzas e chuvosos. O cenário se tornou totalmente emudecido, silêncio mortal. Jesus aparentemente vencido. Jesus aparentemente derrotado. Jesus aparentemente silenciado. Seria o fim de um grande revolucionário? Seria o fim de um grande mestre? Seria o fim de um grande profeta? O sepulcro representa para a humanidade o fim da vida. O sepulcro representa para a humanidade o fim da esperança. A humanidade até então desconhecia algo mais poderoso que a morte. A humanidade natural, até então, não conhecia nada mais poderosa que a morte. A morte enterra grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e tolos. A morte enterra sonhos, a morte enterra projetos, a morte enterra as mais belas intenções. A morte destrói reinos e povos. Jesus desceu ao sepulcro. Jesus esteve em escuridão. E ali um milagre aconteceu. A palavra diz que ele, o Santo, não viu corrupção. E pelo poder do Espírito Santo, ele triunfou. Porque na manhã de domingo, o anjo disse: ele não está aqui. O que aconteceu foi uma aparente derrota, porque ele de fato, ele venceu, ele triunfou. E durante todo o seu ministério, Jesus já havia alertado que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21, conversando com seus discípulos, ele falou para eles: olha, me resta passar em Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 17, versículo 22 ao 23 diz assim: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará.
Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mateus capítulo 20, versículo 19, Jesus já alertava: e o entregarão para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. A mensagem de Jesus antes de sua morte e ressurreição era tão categórica que até mesmo seus inimigos, conforme Mateus 27, versículos 63 e 64, afirmaram a Pilatos: aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Fato é que ele ressuscitou. E essa ressurreição é histórica, é real, é verdadeira. Essa ressurreição não é simbólica, metafórica ou retórica. Ela foi real, com efeitos sobrenaturais e naturais. E céus e terra puderam contemplar o Filho de Deus vivo. A ressurreição era para os gregos a consideração de uma concepção grosseira. Uma pessoa sábia não poderia acreditar na ressurreição. Para os judeus da linhagem dos saduceus, ressurreição não era algo possível. Contudo, o cristianismo acredita que a ressurreição de Jesus confirma sua obra, sua mensagem. Sem ela, a ressurreição, a fé seria vã. A ressurreição de Jesus demonstrou sua vitória sobre a morte, o reivindicou como justo, e trouxe então essa indicação plena de sua identidade divina. Ele é o Filho de Deus. E o que ela nos assegura? A ressurreição nos assegura nossa regeneração. Curiosamente, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20, fala que o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, é o poder que opera em nós. A ressurreição nos garante a regeneração. Se hoje eu sou transformado, não é pela minha força, não é pela minha piedade, mas é pelo poder, o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, opera em meus membros e em meu ser. A ressurreição assegura a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a declaração que fomos justificados. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque Cristo Jesus foi morto, ressuscitou, e a sua ressurreição assegura a nossa justificação. E por fim, a ressurreição de Cristo assegura que todos nós também receberemos um corpo ressurreto, perfeito. Isso que vemos, isso que somos, não é a plenitude daquilo pelo qual Cristo morreu e conquistou. Completará, finalizará no dia da sua volta, porque assim como ele, a primícia dos mortos, ressuscitou, nós nele ressuscitaremos num corpo glorioso para a glória de Deus o Pai. Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. E eu finalizo. É interessante quando nós lemos os Evangelhos, o Novo Testamento como um todo, onde evidencia de forma explícita o fato, o evento de Cristo Jesus, aquele que veio, morreu e ressuscitou. Na grande maioria dos textos, os quais trazem
a síntese do que aconteceu com Jesus, eu encontro uma conjunção adversativa, o mais. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Estou vivo para todo sempre. Atos 3, versículo 15, diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. A conjunção adversativa denota mudança de curso. Sabe o que acontece comigo, com você, com a humanidade sem Deus? É morte, é sepulcro, é corrupção, é dor. O curso da história só pôde ser mudado porque Deus agiu graciosamente, poderosamente. Ele ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E por meio dele, todos nós hoje podemos viver e experimentar esse mais. Mas estava morto, mas vive. Estava em trevas, mas ressurgiu como o sol. Estava ferido, mas manifestou-se como a cura. Estava humilhado, mas reviveu em glória. Mas Deus transforma a história da humanidade através do seu Filho, porque sem Jesus era treva, sem Jesus era perdição, mas em Jesus é vida e vitória para todos sempre. Se negarmos a morte de Jesus, negamos a remissão dos pecados. Se negarmos a sua ressurreição, não tem sentido uma palavra de nenhum pregador durante esses anos de história. Porque a morte e ressurreição de Jesus dá sentido à nossa fé e ao evangelho que professamos crer. Porque tudo o que aconteceu foi uma aparente derrota, para que por meio dele pudéssemos viver essa inequívoca verdade de vitória. Que Deus nos abençoe.